Bem, com muito prazer recebendo mais uma vez no meu canal o senador Randolfo Rodrigues, senador que está sempre combativo nos grandes temas nacionais. Senador, muito obrigado por ter atendido mais uma vez o meu convite. E a primeira questão é inevitável. A CPI vai se constituir, já se constituiu, já foi lido o requerimento. Espero que seja instalada semana que vem, né? Isso eu vou perguntar para o senhor quando ela será formalmente instalada. E a reunião que vai deliberar quem será o presidente, o vice-presidente e o relator da CPI. Então, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Já há algum sinal sobre isso? Vila, primeiro é uma satisfação estar contigo, estar conversando com toda a enorme audiência que o seu canal tem, sempre agrega ao meu currículo as conversas que travo com você. Nós estávamos, eu até peço desculpas por ter atrasado um pouco esse início, porque nós estávamos conversando com alguns colegas senadores. Eu acho que nós temos já uma formatação de como pode vir a ser conduzida a CPI. Ontem, o presidente Rodrigo Pacheco fez a leitura da composição dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se tendo feito, então já tem um prazo hábil, já está apto para ser feita a primeira reunião e, desta forma, ter a eleição do presidente, vice-presidente e designação do relator. Ainda hoje, eu pretendo conversar com o presidente Rodrigo Pacheco, o senador Otto Alencar, que é o mais idoso da comissão, deve, por força do regimento, presidir a primeira reunião. E ainda hoje eu pretendo conversar com o presidente Rodrigo Pacheco para consolidar, conformar a circunstância, a condição para nós nos reunirmos na semana que vem. Tem todas as condições para que essa reunião já aconteça na terça-feira. Nós vamos procurar fazer isto, que é fazer já a primeira reunião na terça-feira. E a questão que se coloca, ao menos no noticiário de hoje, senador, é que o governo está fazendo uma enorme pressão para controlar a presidência da CPI, tendo em vista que o governo sabe, é evidente, não é segredo para ninguém, que cometeu inúmeras irregularidades, segundo outros crimes, durante esse período, desde o ano passado até hoje, e a presidência da CPI é fundamental para tentar determinar os rumos do trabalho. O senhor acredita que o governo vai conseguir eleger o seu candidato, são 11 membros, né? Só lembrando da CPI, para a presidência da CPI, é possível isso? Vila, em primeiro lugar, a gente precisa tranquilizar o governo. Se o governo não deve nada, ele não tem o que temer. Não precisa ficar preocupado, não precisa assanhar tudo, ficar fazendo ameaças, ficar tentando retirar assinaturas primeiro, ficar tentando obstruir, confundir. Você não tem que dever. A CPI ela não investiga pessoas, ela investiga fatos. Quais são os fatos que nós queremos descobrir e que eu acredito que é a pergunta de todos os brasileiros? Quais as razões que nos levaram a este fundo do poço de atoleiro sanitário? Quais as razões que levaram o Brasil a ser epicentro global da pandemia? Quais as razões que levaram em números da semana passada, de cada 10 humanos que morreram no planeta, 3 terem sido brasileiros? Quais as medidas que foram tomadas para a gente ter tido vacinas antes? Quais as medidas que foram tomadas para o uso disseminado de máscara e das medidas sanitárias para impedir o agravamento da pandemia e o aumento do nível de infecção? Se o governo compreende que não teve responsabilidade por isso, ele não tem o que temer. Se ele imagina que teve alguma responsabilidade por isso, eu acredito que os fatos, repito, CPI não investiga pessoas, investiga fatos. Os fatos levam a pessoas. Os fatos levam aos responsáveis por terem praticado aqueles fatos. Quais são os fatos hoje? Nós nos tornamos epicentro global da pandemia. Isto foi uma ação deliberada por ações e por omissões. De quem foram essas ações e omissões? É isso que a CPI vai investigar. Eu estou convencido, a imprensa tem noticiado que tem um G6, um G7 que quer conduzir a investigação. Eu queria que tivesse um G11. Eu queria que tivesse um G18. São 11 efetivos e 7 suplentes. Eu gostaria que
assim, todos os colegas estivessem comprometidos com a investigação, e todos conduzissem para isso. Qualquer um dos colegas, dos 11 colegas, dos outros 10 colegas, está habilitado para assumir presidência, para assumir relatoria, desde que, e eu vou citar alguns que, no meu sentir, estão mais habilitados até para esses postos. Omar Aziz, Eduardo Braga, Renan Calheiros, Tasso Gereissati, Humberto Costa, Otto Alencar, eu estou incluso. Qualquer um desses colegas que vier assumir alguns desses postos aí, estou convencido que farão o serviço muito bem feito, com independência e preocupado na perseguição dos fatos. E os fatos é que levarão as pessoas. Senadora, de acordo com a Constituição, qualquer CPI tem instrumentos até judiciais, né? Ou seja, ela convoca, o convocado comparece à CPI, o depoente, no caso, ele pode, em último caso, eu me lembro de outra CPI, se recusar a responder questões colocadas pelos senadores, invocando o direito constitucional ao silêncio e tal. Eu creio que os que vão depor, certamente, o ex-ministro da Saúde, Pazuello, acho eu, o ex-ministro Mandetta, o ex-ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, eu não sei, eu estou aqui como cidadão pensando em algumas pessoas que certamente devem ser convocadas. Quando o depoente diz que vai responder as questões, ele presta um juramento, né, de que o que ele está dizendo é absolutamente verdade e tal. No caso que seja, pode até ocorrer casos de o depoente estar mentindo e é um documento na hora que comprove, e pode até haver ordem de prisão, já chegou a ocorrer lá no passado, já isso. Eu pergunto para o senhor, a questão dos depoentes, qual vai ser o foco? Quais serão os primeiros? Assim, pode não nominá-los, mas ao menos em termos daqueles mais responsáveis pela essa situação terrível que nós estamos vivendo. Vila, eu defendo que a primeira conversa, o primeiro encontro da CPI seja um diálogo com o que tem de melhor na ciência brasileira. Os melhores microbiologistas que nós temos, os melhores epidemiologistas que nós temos, os melhores biólogos que nós tivermos, autoridades da Escola de Ciências da Universidade de São Paulo, da Unicamp, da Unesp, da UFRJ, da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Federal de Minas Gerais, o que tiver de melhor na ciência brasileira. Nós não podemos cometer o erro que nos levou até aqui, que foi desacreditar a ciência. Nós temos que começar a CPI acreditando na ciência e ouvir deles a resposta à seguinte pergunta: o que poderia ter sido feito para evitar onde nós chegamos? Dito isso, feito isso, aí eu acredito que temos um roteiro a chegar. Deste roteiro, inevitavelmente, eu creio que nós temos que ouvir os 3 ex-ministros da Saúde. Você mesmo aqui apontou. Ministro Mandetta, ministro Tacho, ministro Pazuello. Inevitavelmente, eu acho que, por exemplo, o ex-chanceler Ernesto Araújo tem que ser ouvido. Eu não via razão para ouvir o atual ministro da Saúde, Marcelo Siqueira. Mas eu fiquei muito preocupado, Vila, com o depoimento dele ontem. O depoimento dele ontem seguiu a fala do ministro, numa entrevista coletiva ontem, seguiu numa triste linha percorrida também pelo seu antecessor, o ministro Pazuello. Ontem, confrontado com 9 ofícios que o governo do vosso estado, de São Paulo, encaminhou para lá, pedindo reforço nos kits de intubação, ele disse que São Paulo tinha dinheiro, que alguns estados de economia maior tinham que se virar. Isso é um absurdo. A responsabilidade do enfrentamento da pandemia é do governo central. O governo central não pode deixar ao léu os membros da federação. Nós estamos numa federação. Federação, o professor Vila sabe melhor do que eu, são estados associados que abrem mão de sua autonomia, que abrem mão de sua soberania e mantêm sua autonomia. Federação, os laços que juntam uma federação são os laços da cooperação, coordenados pela União. Aliás, essa é uma razão da falta de responsabilidade, eu podia até dizer, do crime de responsabilidade do governo federal, que não cumpriu o papel de coordenar a cooperação entre os entes federados, que é o princípio básico
A gente estuda... se eu estivesse em São Paulo, eu estudaria com o professor Vila em teoria do Estado isso. E não aprendi tão bem quanto ter sido aluno do professor Vila, mas aprendi mais ou menos aqui nas aulas de teoria do Estado. É o princípio básico, é o princípio basilar da fundação de uma federação. Quando o ministro de Estado da Saúde diz que cada um por si, Deus por todos, se vire, ele está ferindo o princípio básico que rege o fundamento de uma federação. Até ontem, o atual ministro da Saúde não tinha dado razão para ser chamado na CPI. Ontem ele deu. Ontem ele nos trouxe razões para isso, né? Então, eu acho que, basicamente, esse aí já é um bom ponto de partida. Os cientistas, esses ex-ministros da Saúde, e vamos avaliar como o atual ministro vai conduzir, o ex-ministro das Relações Exteriores, eu acredito que isso é um bom ponto de partida para a investigação. Senador, foi muito discutido também o escopo da comissão. Nunca se falou tanto em escopo tal da comissão. Queriam incluir os 5.574 ou 72 municípios brasileiros, que é uma tarefa fácil de investigação, e as 27 unidades da federação. Aí, salvo engano, o que foi, e isso que eu precisava, que eu queria que o senhor me respondesse, foi restrito às ações do governo federal e a relação com os estados, só que quando haja um nexo entre um recurso federal eventual ou a recusa de enviar um recurso federal a uma unidade da federação. Quer dizer, o foco, portanto, são as ações do governo federal? O despacho do presidente Rodrigo Pacheco foi mais do que adequado sobre a instalação da CPI. Ele despachou a instalação da CPI nos termos do nosso primeiro requerimento para investigar as ações e omissões do governo federal em relação à pandemia, notadamente a tragédia que ocorreu primeiramente no Amazonas, em especial na cidade de Manaus, e os fatos conexos que tangerem a repasse de verbas federais, nos termos do segundo requerimento do senador Eduardo Girão. Compreendo que esse despacho foi muito bem adequado aos termos do funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, o caminho vai ser... Deixa eu colocar uma questão para o senhor. O presidente Bolsonaro deu uma declaração num telefonema, né, para o senador Cajuru, que eu não vou repetir aqui os termos, que é uma coisa muito baixa, próximo da marginalidade, mas ele tem o senhor não como um adversário político, mas como um inimigo, que são coisas distintas, tal. Com o adversário se convive, com o inimigo se elimina. Desculpa, Vila, me parece que ele tem uma certa obsessão por mim, né? O presidente tem que ficar tranquilo que ele não faz o meu tipo, né? Por mais que ele insista há algum tempo. Desde 2014, ele buscou agredir em uma visita ao DOI-CODE. Olha só, Vila, ele se deu ao trabalho de gravar vídeo para o candidato que ia perder a eleição no segundo turno aqui. E no vídeo dizer, não pode... O outro candidato aí do segundo turno está apoiado por esse governador que sempre me atrapalha, né? Isso, inclusive, é motivo... Eu agradeço a honra prestada pelo presidente da República, porque, veja, eu vou dizer para os meus netos, Vila, olha que honra, eu vou dizer para os meus netos, o avô de vocês atrapalhou um projeto de morte, de genocídio. Está aqui o depoimento que confirma isso. E agora esse terceiro depoimento, essa terceira fala da parte dele, que eu não dei a atenção devida e nem devo dar. Veja, o Brasil precisa de muito mais de nós, e principalmente do presidente da República. O presidente da República, ao invés de ter passado a madrugada de sábado e domingo ligando para senador, para desmobilizar a CPI, para agredir o outro senador, para proferir impropérios, como você muito bem disse, para ameaçar o ministro do Supremo, para ameaçar o líder da oposição no Senado, ele devia estar se preocupando em ligar para o ministro da Saúde e dizer quantas vidas nós podemos poupar essa semana. O que nós mais podemos fazer para impedir que essa desgraça dessa pandemia se estenda aqui no país? Podia estar ligando para o Paulo Guedes e ter dito, Paulo Guedes, R$150 de auxílio emergencial não dá, meu irmão. As pessoas vão passar fome. R$150 não dá o botijão do gás. Vamos aumentar esse auxílio emergencial aí, vamos botar um valor melhor aí. Está se preocupando nisso. Se preocupando com isso. E eu acho que tem que ser...
Agora, se a preocupação dele é contra ministro do Supremo, se a preocupação dele é, desculpe o termo, chulo, peço permissão, de dar porrada, fecha aspas, abre e fecha aspas, no líder da oposição, se a preocupação dele é enxovalhar e atingir o Senado, e a preocupação dele é com CPI, a nossa não pode ser essa. A nossa tem que ser em fazer uma investigação que leve, né? A investigação dessa CPI não tem nada de pessoal contra Jair Bolsonaro. A investigação dessa CPI tem que nos responder uma pergunta em homenagem às hoje mais de 365 vítimas da pandemia, às mais de 360 mil famílias enlutadas. Em homenagem a elas, nós temos o dever histórico de responder à pergunta: o que nos trouxe até aqui? Por que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia, o seu irmão, o seu primo, foram levados pela morte? Poderia ter sido evitado? Nós temos que nos concentrar em dar resposta a esta, e ignorar as provocações do presidente da República. Senador, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, te solicitou a alguns juristas e advogados um parecer, vamos chamar de um parecer. E eles entregaram esse parecer ao presidente do Conselho Federal da Ordem, o advogado Felipe Santa Cruz. O parecer foi divulgado, eu li, todos leram aí, né? E no parecer se fala em crime de responsabilidade e crime de lesa humanidade. Responsabilidade, tarefa do Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, a Câmara autoriza, quem processa e julga é o Senado, e crime de lesa humanidade, o Tribunal Penal Internacional lá em Haia. E claro que, no caso de crime de responsabilidade, a questão do impeachment. Eu pergunto para o senhor, a questão do impeachment, ela está colocada na conjuntura política. O próprio presidente da OAB, em entrevista ontem, disse assim, não há ninguém nas ruas, portanto, não há possibilidade de um impeachment. Como é que o senhor analisa o documento dos juristas, a posição do presidente da OAB e a conjuntura política? Bom, eu acho que a CPI, o relatório final, pode ter uma interface sobre isso. Porque alguns imaginam, da CPI vai pedir, a CPI vai decretar o impeachment? Não vai, não é essa a atribuição da CPI. CPI vai prender quem quer que seja? Não vai. A CPI, como diz o 58º da Constituição, as suas conclusões são encaminhadas ao Ministério Público para as providências devidas. E, se tiver crime de responsabilidade de quem quer que seja, a estas conclusões encaminhadas à mesa da Câmara dos Deputados. Feito isso, dito isso, as conclusões da CPI, se ocorreram, se tiver indícios de crime de lesa humanidade, de crime de genocídio, isso é punível não só nos tribunais nacionais, como nos tribunais internacionais. O crime de genocídio, a humanidade pacificou, e o Brasil é signatário dos acordos internacionais nesse sentido, que segundo o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, esses tratados internacionais têm força de emenda constitucional no nosso texto de 1988. Então, o Brasil já pacificou que crimes de lesa humanidade ou crimes de genocídio devem ser respondidos não só nos tribunais nacionais, como nos tribunais internacionais. Então, o relatório da CPI pode, inclusive, subsidiar isso, porque o relatório da CPI, o trabalho dos juristas é abalizado, conceituado, mas não é um trabalho de investigação, é um trabalho a partir dos fatos, mas sem apuração. A CPI vai se detalhar na investigação. A CPI vai se detalhar na apuração pormenorizada dos fatos, o que consubstanciará um relatório, né? E o resultado desse relatório pode corroborar com... Pode, não estou dizendo que vai, porque ainda é o objeto da investigação da CPI, mas pode corroborar com o estudo que os juristas encaminharam pela OAB. Tem só uma questão rápida, meio de parênteses, senador. O episódio do assessor do Itamaraty, Felipe Martins, que o senhor detectou no dia que ele estava, pouco atrás, inclusive, do presidente do Senado, fazendo um símbolo da supremacia branca, um símbolo racista e tal.
Houve um grande barulho naquele momento, imaginava-se a demissão do assessor, porém o assessor ficou e parece que até articulou a derrubada aí, do almirante Flávio Rocha, que estava lá interinamente, não sei, na SECOM. Como é que ficou essa questão, hein? Vila, a gente tem que compreender uma coisa, porque a gente sempre, assim, no meu sentir, nós sempre falamos do Ernesto Araújo, do moço lá, do playboy de ultradireita, como muito bem definiu ontem o seu colega Arnaldo Jabor, no comentário no Jornal da Globo, que é o ministro do Meio Ambiente, do Salles. Nós sempre falamos, antes do Entraub, a gente tem que compreender, fala agora do Felipe Martins, tem que compreender que esses todos são personagens que têm uma cabeça central. Essa semana foi criada uma ilusão, que Jair Bolsonaro mandava uma carta para o Biden, e que convenhamos, né, Vila? Soa como piada para nós. Jair Bolsonaro e Salles subscrever uma carta ao Biden dizendo que vai reduzir o desmatamento, erradicar o desmatamento até 2030. A carta não resistiu 12 horas, Vila. À noite, o delegado da Polícia Federal do Amazonas, que já foi substituído também, manda uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal sobre o envolvimento deles com o maior esquema de apreensão de madeira ilegal da história da floresta amazônica. Eu até não quero acreditar que o governo de Joe Biden vá reforçar isso, né? Que o governo de Joe Biden vai reforçar, vai entregar dinheiro, distribuir dinheiro ao governo de Jair Bolsonaro sem critérios. Que o problema não é vir dinheiro para o Brasil, não, tem que vir dinheiro para o Brasil, mas sem critérios, sem acompanhamento da sociedade civil, sem acompanhamento dos governos, sem fortalecimento dos governos locais por conta disso, me parece inadequado. Então, o problema central é a cabeça, é Jair Bolsonaro. Este que é o problema central. Não é somente o Felipe Martins, o Ernesto Araújo, todos estes são peças da engrenagem. Vamos utilizar aqui o dizer de uma filósofa que eu e você admiramos tanto, de Hannah Arendt. Todos os outros, Felipe Martins, Ernesto Araújo, Salles, são partes da engrenagem do mal. Termo que Arendt muito bem usa, como você nos ensina, no julgamento de Eichmann, a banalidade do mal, o julgamento de Eichmann, né? Então, todos são Eichmann. A cabeça central é o outro. O Senado está procedendo a uma investigação sobre o senhor Felipe Martins, né? Eu acredito nas conclusões dessa investigação. Nós temos à frente da presidência do Senado um jurista que é garantista, que é amante do Estado Democrático de Direito, que é o presidente Rodrigo Pacheco. Ele, eu acho que instaurou o procedimento correto, instaurou um procedimento investigativo pela Polícia do Senado, vai chegar a essas conclusões. O senhor Felipe Martins já foi ouvido em depoimento no âmbito dessa investigação que foi lá instaurada. Agora, a demissão ou não dele cabe a Jair Bolsonaro. Por isso que eu digo, ele é parte da engrenagem. Ele é parte da engrenagem. Copiemos aqui os termos de Arendt. Ele é parte da engrenagem, né? Que banaliza o mal. O problema não está nele. Tá? O problema é a estrutura de conspiração contra as instituições democráticas, de destruição do estado de bem-estar social brasileiro, de destruição das políticas ambientais, das políticas sociais, de devastação econômica que está embutida na égide do governo de Jair Bolsonaro. Então, para fechar, senador, a possibilidade, então, da comissão já começar seus trabalhos, a instalação, eleição do presidente, vice-presidente e relator, é bastante provável, né? Porque vai ter sessões do Senado, acho que 2 sessões, se não me engano. Na verdade, não tem nem sessão do Senado semana que vem, Vila. Temos 2 sessões do Congresso, na segunda e na terça-feira, né? Sim. Mas eu creio que é perfeitamente possível nós reunirmos. Eu advogo isto, né?
O presidente Otto Alencar sim advoga e já está à disposição. Eu digo presidente Otto Alencar porque ele é o mais idoso e vai presidir a primeira reunião, né? E todos os membros estão prontos. Então, é de bom tom nós começarmos logo, já que não tem mais nada a esperar. Como eu te digo, eu lhe informo, daqui a pouco vou ligar para o presidente Rodrigo Pacheco, argumentando isso, para nós reunirmos a CPI já na terça-feira. Valeu. Agradeço muito o senador Randolfo Rodrigues, mais uma vez, e esse papel importante que o senador tem nesse momento difícil. Lembrar que a CPI é iniciativa do senador, né? E que teve uma longa história, até finalmente a ação depois do ministro Luiz Roberto Barroso e finalmente a sua constituição. Então, isso é importantíssimo e acho que todos nós estamos ansiosos realmente pelos resultados da comissão e pelos depoimentos, né? Acho que o Brasil vai parar, com certeza. Quando o Pazuello for depor, tenho certeza que o Brasil, ao vivo e a cores, vai estar todo mundo assistindo, porque foi um morticínio, um massacre, uma matança, algo nunca visto na história do Brasil. E outros depoentes, os que passaram situações difíceis, como o doutor Luiz Henrique Mandetta, ou Ernesto Araújo, que conspirou contra a vacina. Então, acho que a CPI vai ter acho que a CPI mais importante desse século, né? E vai ser muito importante. E o senador, como lembrou no início da nossa conversa, é necessário, nesse momento, muita calma, né? Ponderação e foco, né? Para não se perder o que vai ter de provocação, não está escrito, senador. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço, Vila. É sempre uma satisfação, uma honra estar contigo no teu canal, participar do teu canal. Como historiadores que somos, a história mestra da vida, ela haverá de contar essas páginas que estamos vivendo. Concordo com você. Essa CPI, acho que, sem dúvida, tem tudo para ser a mais importante comissão de inquérito instalada no Congresso Nacional no decorrer dos últimos 2 séculos. Valeu, Muitíssimo então. obrigado, Vila. Sempre uma satisfação. Obrigado. Fique em Eu que paz, fique com agradeço. Deus e se cuide.